O Postales irá colocar em prática a nova contribuição extraordinária para cobrir o déficit do plano de benefício definido saudado. Mais adiante você vai entender o que é plano benefício definido saudado. O percentual deve ficar na casa dos 17% sobre o benefício saudado. Estes 17% são para os empregados da ativa e quase 27% são para os aposentados desligados da ECT. É válido lembrar que estes aposentados já pagam 9% sobre o benefício, independente de contribuição extraordinária para manter o plano. O Postales já cobra desde 2013 uma contribuição extraordinária de quase 4% sobre o benefício saudado dos empregados ativos e quase 12% sobre os aposentados desligados da ECT. Neste momento, surgem várias dúvidas. Qual é o valor do rombo? Qual sua origem? Fico no Postales? Saio do Postales? Por que eu tenho que pagar pelo rombo? Se ficar, quanto tenho que pagar? Se ficar, quanto tenho para receber? Se sair, o que eu recebo? Se eu pagar agora, está garantido meu benefício no futuro? Quem me garante que no futuro não haverá outros rombos? Qual é o risco do Postales? Estas perguntas estão na cabeça de todos os trabalhadores. Queremos ajudar você a refletir e tomar a melhor decisão. Esta é uma decisão individual, diferente do acordo coletivo, onde o sindicato e a federação assinam e fazem um acordo em nome de todos. No fundo de pensão, o acordo é entre o trabalhador e o Postales, um contrato civil entre as duas partes que pode ser encerrado ou sofrer ajustes no seu curso. Para melhor entendimento, vamos fazer algumas explicações sobre o Postales e seus planos de benefício. Você sabia que o Postales é um instituto criado em 1981 para gerir planos de benefícios aos empregados dos Correios e o Postales? Recentemente foi aprovado um novo estatuto que permite ao Postales gerir planos de benefícios de outras entidades. Postales é uma administradora de plano de previdência complementar. Ela administra 2 planos de previdência complementar, o PBDS, Plano de Benefício Definido Saudado, e o Postalprev, Plano de Contribuição Variável. A estrutura do Postales, prédio, pessoal, informática, conselhos, é mantido por uma taxa de custo administrativo cobrada de cada plano pago pelos trabalhadores e a empresa. Os planos de benefícios são autônomos e independentes entre si. Eles têm um CNPB, Cadastro Nacional de Planos de Benefício próprio, como se fosse o CNPJ de uma empresa. O dinheiro de cada plano está aplicado de forma separada, assim como o problema de um plano não traz problemas ao outro plano. É importante dizer isso porque muitas pessoas confundem os problemas tratados aqui no plano de benefício definido saudado com problemas na estrutura da administradora Postales ou mesmo problemas no plano Postalprev. Queremos separar isto e deixar bem entendido. O Postalprev tem problemas e também foi impactado pelas perdas nos mercados financeiros nos anos anteriores. Mas o déficit a ser cobrado pela contribuição extraordinária que trataremos aqui é referente ao Plano de Benefício Definido Saudado, o PBDS. Separando isto, vamos a algumas importantes informações. Quem está no PBDS será atingido pela contribuição extraordinária? Estão no PBDS os trabalhadores que entraram no Correio até 2005, ano em que foi encerrada a adesão de novos trabalhadores ao plano PBD e foi inaugurado o Postalprev. Todos os funcionários que entraram após 2005 não terão problema da contribuição extraordinária que trataremos aqui. Por que o problema de contribuição extraordinária é somente no PBDS? O Postalprev está melhor? No plano PBDS, chamado de Plano de Benefício Definido, é quando uma pessoa contrata o plano e já sabe a regra que irá calcular o seu benefício. No nosso caso, foi a média das 12 últimas remunerações mais 20% menos o INSS. Neste caso, somamos todos os benefícios contraídos por todos os trabalhadores e saberemos o montante necessário para o pagamento. A forma de financiamento é de constituição de capital de cobertura, onde todo o dinheiro necessário para os pagamentos dos benefícios de todos os participantes do plano estão em uma mesma conta. Os valores necessários para o pagamento serão calculados conforme os benefícios pactuados. Assim, foi calculado conforme a regra do plano e regra de transição do saldamento o quanto cada trabalhador tem direito em valores monetários.
Assim, saberemos hoje o compromisso total do plano. Este compromisso, todos os anos, são reajustados pelo INPC, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Chamamos isto de compromisso do plano ou simplesmente passivo do plano. Da mesma forma, houve as contribuições dos trabalhadores e trabalhadoras e das empresas durante muitos anos em uma única conta, dinheiro necessário para o pagamento dos benefícios contratados. Este dinheiro não fica guardado debaixo do colchão. Ele é aplicado no mercado financeiro em títulos públicos, ações de empresas, fundos de participação em empresas, debêntures, empréstimos aos trabalhadores e imóveis. Este dinheiro tem que rentabilizar todos os anos a uma taxa de 6% mais a inflação. Chamamos isto de ativos garantidores do plano de benefício. Um plano equilibrado é aquele que o valor do passivo, compromisso com o plano de pagamento dos benefícios, é igual ao ativo, dinheiro na conta para garantir o pagamento dos compromissos assumidos. Caso ocorram problemas como perda de investimento, calote, o não atingimento de metas, falta de pagamento da patrocinadora e os ativos garantidores ficarem deficitários, aí será necessária a recomposição destas perdas com contribuição extraordinária dos trabalhadores, aposentados e empresas. O Plano Postal Prev é composto de trabalhadores que entraram após 2005 e os trabalhadores que tiveram o PBD saldado em março de 2008 e aderiram ao Postal Prev. Este plano tem a característica inversa ao plano PBDS. Neste plano, o trabalhador define quanto quer pagar, sendo que de 1 a 4% para as remunerações abaixo de R$ 2.750 e, acima disto, de 1 a 8% podem realizar contribuições voluntárias. Chamamos este plano de contribuição definida. Todo o dinheiro é colocado em uma conta individual do trabalhador, que é transformada em valores e unidade previdenciária postales, como se fosse cotas de ações. Este dinheiro é aplicado no mercado financeiro, em títulos públicos, ações de empresas, fundos de participação em empresas, debêntures, empréstimos aos trabalhadores e imóveis. Este dinheiro tem de rentabilizar todos os anos a uma taxa de 4,5% mais a inflação. Chamamos isto de ativos garantidores do plano de benefício. O benefício pago na aposentadoria do trabalhador no Postal Prev dependerá do quanto ele conseguir junto na sua conta individual. Assim, quando o trabalhador contrata o plano, ele olha no simulador e define o quanto vai pagar e observa a projeção de quanto pode ser o seu benefício. Chamamos isto de passivo do plano. O trabalhador, diferente do plano PBDS, que já sabe qual será o seu benefício, somente saberá o valor exato do seu benefício no Postal Prev no momento da aposentadoria. O valor da sua aposentadoria no Postal Prev dependerá de suas contribuições e se o plano conseguiu rentabilizar o esperado, ou seja, 4,5% mais a inflação ao ano. E assim, se as contribuições feitas no plano Postal Prev pelo trabalhador, empresa e sua rentabilização ocorreram de forma programada, o benefício contratado será pago pelo valor planejado e teremos um plano equilibrado. Se ocorrer perda no mercado financeiro e não atingir a meta dos 4,5% mais a inflação junto aos ativos garantidores, o benefício planejado não será atingido e assim ocorrerá uma redução no benefício a ser pago, o passivo do plano, de forma a ajustar ao ativo na conta individual do trabalhador. Desta forma, não se cria déficit nessa fase do Plano Postal Prev, não sendo necessária a contribuição extraordinária. Mas o benefício planejado está comprometido e a perda é toda suportada pelo trabalhador. Os trabalhadores não sentem tanto porque não acompanham seus olerites e o impacto destas perdas, mas no momento da aposentadoria irá sentir o benefício abaixo do simulado. Enquanto no plano PBDS a perda na rentabilidade e investimento traz a necessidade de contribuições extras para recompor o benefício pactuado, sendo contribuições da empresa, ativos e aposentados, no Plano Postal Prev, a perda no investimento e a baixa rentabilidade é abatida somente na conta individual do trabalhador, reduzindo o benefício programado. Aqui não há contribuição da empresa para repor estas perdas. Até aqui, você deve ter chegado à conclusão de que não existem problemas no Postal Prev, mas sim no plano PBDS.
Só que não é bem assim. Perdas existirão em todos os planos, mas as formas de tratar estas perdas é que são diferentes. É bem verdade que os ativos garantidores, o seu dinheiro investido do Plano Postal Prev, são de melhores qualidades, composto grande parte de títulos públicos com risco baixo. Feitos estes esclarecimentos, queremos tratar somente do Plano PBDS, o Plano Benefício Definido Saldado, e sobre a contribuição extraordinária que trataremos aqui. Para você acompanhar melhor nossas explicações, seria bom você ter o seu contra-cheque em mãos e identificar nos campos. Vamos utilizar um exemplo para ajudar no entendimento. Primeiro você precisa identificar o benefício proporcional saldado, aquele que você terá direito no momento de sua aposentadoria. Lembrando que o trabalhador, para receber, terá de ter 58 anos de idade, estar aposentado e desligado da ECT. Também terão direito, em caso de aposentadoria por invalidez ou em caso de morte, a viúva ou viúvo. No nosso exemplo, R$ 352,35. Caso o aposentado queira sair antes, ele poderá receber antes dos 58 anos, mas terá um desconto de quase 7% do benefício por ano antecipado. Identificando o benefício saldado, passaremos a identificar o valor da contribuição extraordinária. É sobre isto que falaremos. Hoje, o trabalhador contribui com 3,94% sobre o benefício saldado. Assim, R$ 352,35 multiplicados por 3,94% dá R$ 13,88. Também no contra-cheque, identificaremos o valor da reserva de poupança ou valor de resgate. Mais adiante, trataremos dos valores constantes nesse campo. Entenda que quando falamos de desconto extraordinário, estamos falando do plano PBD saldado, de um percentual sobre o benefício saldado e não sobre o salário ou remuneração. Depois de fazer essas explicações conceituais para que você tenha uma base para fazer a sua própria avaliação, vamos voltar àquelas perguntas feitas no início do vídeo. Qual é o valor deste rombo e qual é a sua origem? No ano passado, foi apresentado um extrato do déficit do plano BD. Este déficit estava composto da seguinte forma: mais de 3 bilhões de origem financeira, mais de 1 bilhão de origem atuarial, mais de 1 bilhão RTSA, dívida empresa, com saldamento dos valores financeiros. As aplicações foram feitas pela diretoria financeira e a presidência do Postales entre os anos de 2005 a 2013. Em dezembro de 2015, o déficit saltou para mais de 6 bilhões e meio de reais. No ano passado, foi suspensa uma contribuição extraordinária de 25,98%, que seria cobrada a partir de abril nos benefícios saldados. A suspensão se deu para a tentativa de recuperação dos ativos de origem financeira e que a empresa assumisse no déficit referente ao RTSA feita no saldamento do plano, bem como se mudasse a legislação ampliando o prazo para o equacionamento chamado duration. Nos ativos de origem financeira, o Postales já havia conseguido bloquear mais de 200 milhões. Na avaliação do Postales, o banco BNY Mellon falhou no dever de cuidar do dinheiro dos trabalhadores, deixando acontecer transações que deram prejuízo aos planos. Um dos exemplos da falha do banco foi deixar acontecer a troca dos títulos públicos do Brasil por títulos podres da Venezuela e Argentina. Postales cobra na justiça o banco. A CPI dos fundos de pensão convocou o executivo do banco, que reconheceu a necessidade de um acordo e disse que o Postales não aceitou. Outra ação para diminuir o déficit é que a empresa assuma o pagamento integral da RTSA, dívida feita pela empresa no processo de saldamento. Caso a empresa assumisse, cairia o déficit em mais de 1 bilhão de reais. O único êxito até este momento foi a mudança com a CNPC de número 22 de novembro de 2015, autorizando o alongamento do prazo para o equacionamento do déficit. Assim, o que eram 15 anos passa para 22 anos e meio em média. Isto permitiu que a necessidade de reajuste não fosse mais na casa dos 25,98% e sim nos 17% em média. No entanto, queremos registrar que foi um alongamento do pagamento da dívida. Apesar dos esforços, ainda não se conseguiu efetivamente um avanço.
sendo repassado a todos os trabalhadores e para a empresa o déficit integral. Caso no decorrer deste ano seja recuperado algum destes valores, no ano em que vem a avaliação do plano de custeio, a contribuição extraordinária cairia, porque tenho de pagar pelo rombo. Quando analisamos o déficit no plano BDS, vimos que a maior parte foi causada pela má gestão e por ingerências políticas na administração. Vimos empresas como a BNY Mellon falhar no seu dever. Vimos que a empresa não pagou sua parte assumida no saldamento do plano em 2008. Então, entendemos que quem deve arcar com o déficit é o governo. Várias entidades sindicais e associativas têm ações na justiça cobrando este entendimento. No entanto, estas ações não têm prosperado por motivos da legislação. Mas o que diz a legislação? Até o ano de 1998, as empresas públicas poderiam pagar todo o déficit de um plano no fundo de pensão estatal, mas a partir da aprovação do disposto 5º da Emenda Constitucional de número 20 de 1998, isto foi alterado. Deram 2 anos para as empresas equilibrarem as contas nos fundos de pensão. A partir deste momento, passou a existir a paridade contributiva. Vamos entender o que é paridade contributiva. Para cada R$1 que o trabalhador coloca no plano, a empresa estatal somente pode colocar outro R$1, não sendo permitido que haja aportes maiores da empresa frente aos trabalhadores, salvo quando se tratar da RTSA, Reserva Técnica de Serviço Anterior, que é um compromisso anterior à mudança da legislação. Hoje, a Lei Complementar de número 108, de 29 de maio de 2001, regulamenta o custeio dos planos de benefício com a paridade contributiva. Assim, este custeio está definido e também está no regulamento do plano. Se ficar, quanto tenho que pagar? Quem define a cobrança da contribuição extraordinária? Muitos trabalhadores confundem de onde está sendo cobrada a contribuição extraordinária. Assim, vamos pegar o holerite e fazer os nossos cálculos. Vamos primeiro identificar onde está o valor do benefício saldado. Após identificar isto, vamos calcular quanto será o seu desconto. Pegue este valor e jogue na calculadora e multiplique por 17. Assim você terá o valor da sua contribuição extraordinária. Lembrando que você hoje já paga 3,94%. Pegue sua calculadora e vamos utilizar o nosso exemplo para fazer juntos os cálculos. Este trabalhador é um carteiro pedestre com 24 anos de empresa. Pegaremos o valor do benefício saldado dele de R$ 352,35 e multiplicaremos por 0,1792. Assim, teremos uma contribuição extra de R$ 63,12. Lembrando que ele paga hoje R$ 13,88. Bom, agora que você já sabe identificar os campos, seria importante fazer suas contas para conhecer a sua nova contribuição extraordinária. Uma coisa que os trabalhadores e as trabalhadoras precisam entender é que esta contribuição será reavaliada pelo Conselho Deliberativo do Postales, que é quem define a cobrança. O Conselho é composto de 3 representantes eleitos pelos trabalhadores e 3 conselheiros indicados pela empresa. Em caso de empate, o voto de Minerva é do presidente do conselho indicado pela empresa. O reajuste da contribuição extraordinária foi levado ao Conselho Deliberativo do Postales neste mês de março de 2016, onde os 3 conselheiros eleitos votaram contra a cobrança a ser paga pelos trabalhadores e os 3 conselheiros indicados pela empresa votaram a favor da cobrança. Como houve empate, o presidente do conselho usou o voto de Minerva e aprovou a contribuição. Apesar disto, está previsto na lei e no Estatuto do Postales. Agora, mais uma vez, a empresa, com o voto de Minerva do presidente do Conselho Deliberativo, aprova um reajuste de 17,92 sobre os trabalhadores. A empresa não reconheceu a dívida dela com a RTSA, não recuperou nenhum ativo por responsabilidade dos gestores colocado pela empresa e agora utiliza o voto de Minerva para impor aos trabalhadores mais esse desconto. Em 2012, quando ainda era conselheiro,
propusemos a demissão do diretor financeiro do Postales e a empresa não concedeu a demissão, mantendo ele no Postales. E a consequência de tudo agora é cobrada dos trabalhadores. Todos os anos, o Conselho Deliberativo, no mês de março, irá avaliar as taxas no plano de custeio para aplicá-las em abril. Assim, se forem recuperadas as perdas financeiras, o valor da contribuição extraordinária tende a diminuir ou desaparecer, mas se o valor das perdas forem maiores, irá aumentar o valor. Se ficar, quanto tenho para receber? A pessoa tende a confundir o valor de resgate com as reservas acumuladas no plano, coisas totalmente diferentes. O valor de resgate está no contra-cheque do trabalhador e ele é usado somente quando o trabalhador se desliga do plano. Mas atenção, você irá receber somente no momento que se aposentar e desligar da ECT. No caso do exemplo, o valor de resgate seria de R$ 5.934. O valor que o trabalhador tem acumulado no plano é calculado atuarialmente. Assim, vamos fazer um exercício para você entender. Você já sabe qual é o valor do seu benefício saudado. Este valor será quanto você receberá do plano BDS na aposentadoria por idade, invalidez, pensão ou por morte. Hoje, a população brasileira vive em média 83 anos, tanto que o Postales adota a tábua de sobrevida AT 83 no plano BDS. Assim, levando em consideração que você se aposente e desligue da ECT aos 58 anos de idade, é que o Postales começa a pagar de forma integral. Iremos deduzir 58 anos menos 83 anos, idade média de sobrevida. O trabalhador irá viver em média 25 anos recebendo os benefícios. Óbvio que uns vivem mais e outros vivem menos, mas a média é esta. Multiplicamos 25 anos por 13, que são 12 benefícios do ano, mais um, que é o 13º, e teremos 325 prestações a receber. Assim, você deve multiplicar o seu benefício saudado por 325 e você verá qual é o seu direito acumulado no plano. Vamos de novo utilizar o nosso exemplo de R$ 352,35 vezes 325 prestações. Neste caso, o direito acumulado é de R$ 114.513,75. Deste valor, tem de tirar a contribuição normal na aposentadoria, que é de 9%, que acumulado nos anos será de R$ 10.306,23, ficando R$ 104.207,52. Este trabalhador tem 44 anos de idade. Como ele vai se aposentar aos 58 anos, ele teria de fazer uma contribuição extra de 14 anos vezes 13, que daria 182 contribuições extras, multiplicando por R$ 63,12, o valor da contribuição extraordinária daria R$ 11.488,42 acumulado. Tirando dos R$ 104.207,52, os R$ 11.488,42, ficaria um valor líquido de R$ 92.712,10. Este valor é o único que não vemos no contra-cheque. Por isso, é difícil para as pessoas visualizarem o seu direito acumulado no plano. Se eu desistir de contribuir e sair do plano que eu recebo, se o trabalhador decidir não pagar a contribuição extraordinária e receber somente o valor de resgate, vamos utilizar o nosso exemplo. Ele receberia R$ 5.934,09. Mas detalhe, somente quando se aposentar e desligar da ECT. Como ele tem o direito acumulado a receber R$ 92.712,10, mas abriu mão disto ao se desligar do plano, ele irá receber R$ 5.934,09. Também, não fazendo as contribuições extras, ele deixaria de contribuir com R$ 10.899,98 durante esses anos. Assim, quanto mais trabalhadores se desligarem do plano, mais o plano ficará equilibrado, porque as pessoas estão abrindo mão do seu direito acumulado no plano. Fico no Postales ou saio do Postales? Quem pode responder esta pergunta é só você.
Nossa tarefa aqui é oferecer elementos para sua reflexão e decisão. Um plano de previdência complementar, como eu disse aqui no início do vídeo, é um contrato civil entre as duas partes, você e o Postales, no nosso caso. Você tem de ter certeza do seu dinheiro acumulado, caso fique, e do valor de resgate, caso saia. Eu quero te chamar para fazer uma outra reflexão. Você sabe o que é o plano de previdência complementar e o que ele te oferece? Muitos trabalhadores pagam e sequer sabem o que está pagando. Então, para responder se compensa ficar no Postales, vamos apresentar outros direitos. Além do benefício de aposentadoria, um plano de previdência complementar oferece benefícios complementares à Previdência Social. Hoje, você contribui com a Previdência Social para ter aposentadoria no futuro. O INSS tem toda uma regra de aposentadoria, como 35 anos de contribuição, fator previdenciário. No Postales, você contribui para receber um benefício extra, também com critérios definidos, por exemplo, no PBD, como 58 anos, 10 anos de empresa e 5 anos de Postales. No caso do plano BD, o valor já está calculado para cada trabalhador no momento do saldamento. Como na Previdência Social, o Postales oferece benefícios complementares por invalidez, por morte e também oferece o pecúlio por morte, que são 10 remunerações em caso de morte do participante. Então, quando falamos em previdência, estamos falando de aposentadoria por idade, mas também de eventos de risco como aposentadoria por invalidez e pensão por morte. Muitos trabalhadores só enxergam a aposentadoria por idade, mas a qualquer momento podemos sofrer um acidente, uma doença, aí o benefício previdenciário se antecipa. Lembrando que você terá um benefício da Previdência Social, o que você está pagando é um benefício extra do plano de previdência complementar. Cabe destacar que o teto da Previdência é de R$ 5.203. Todos os trabalhadores que ganham acima disto têm de criar uma reserva para complementar sua renda em caso de necessidade. Mas como a grande massa dos trabalhadores dos Correios ganham abaixo disto, em tese, não necessitaria de plano complementar. Não necessitariam se não fossem as perdas do fator previdenciário e as perdas dos tickets na aposentadoria. Mesmo os trabalhadores de salário mais baixo devem ter algum tipo de investimento para a aposentadoria suprir os tickets e as perdas do fator previdenciário. Ter ou não ter um plano de previdência complementar é uma decisão sua. Lembre-se de que o plano previdenciário é um produto que você está adquirindo. Você poderá ter o seu dinheiro aplicado em outra coisa ou mesmo não ter nada. Cabe exclusivamente a você esta decisão. Os planos de previdência privada têm muitos dos problemas do Postales: perdas em investimentos, taxa de administração alta e taxa de carregamento sobre os investimentos. Quando se decide investir em previdência complementar, é decisão para décadas e a perenidade das instituições financeiras também é um problema. Basta lembrar que no passado, várias instituições financeiras de previdência privada já faliram também. Outro fator que devemos levar em consideração é que nenhum banco vai dar na largada 100% de ganho. No plano Postal Prev, você coloca R$1 e a empresa coloca outro real na sua conta, nos limites de 1% a 4% para remunerações abaixo de R$ 2.750 e acima disto de 1% a 8%. Sem dizer que encontrar uma pessoa aposentada por estes planos privados é muito difícil. As pessoas tendem, na hora do aperto, sacar suas reservas e consolidam perdas grandes como o imposto de renda e baixa rentabilidade. Estes planos podem ser considerados tudo menos previdência complementar. Estude sobre as vantagens e as desvantagens dos investimentos e tente tirar suas próprias conclusões. Cuidado com a opinião de profissionais que só falam de vantagens e daquilo que estão vendendo. Se eu pagar as contribuições extraordinárias agora, está garantido o meu benefício no futuro? Nós estamos falando aqui de um plano de previdência a longo prazo, que terá de sobreviver por muitas décadas. Óbvio que a população está sobrevivendo e, mais do que isto, acarreta maior necessidade de recurso para pagar mais anos de benefício. Se começar a pagar a contribuição extra agora, estará contribuindo para achar o equilíbrio do plano hoje. A garantia do plano de benefício
vai depender da capacidade do Instituto de investir e ter retorno adequado em seus recursos. Não há garantia nenhuma de que tudo está certo no futuro. Eventos podem ocorrer que podem alterar os cenários e as premissas no plano. Existem riscos sim de não recebermos o que estamos esperando, mas a capacidade de corrigir o plano é que vai dizer se teremos ou não o nosso benefício no futuro. Como outros investimentos, também existem riscos no Postales. Quem me garante que no futuro não haverá outros rombos e qual é o risco do Postales? Ninguém pode garantir nada nesse sentido. Infelizmente, este fundo de pensão é administrado pelos partidos políticos que colocam pessoas lá com qualquer outro interesse, menos em fazer boa gestão dos recursos dos trabalhadores. Este ano, conseguimos um passo importante, que foi a efetivação da alteração do Estatuto Social, que estava aprovado desde 2012 e foi sofrendo alterações, e finalmente a Previc agora aprovou e temos a eleição de 2 dos 4 diretores, antes que eram indicados pelos partidos políticos. Agora, o diretor administrativo e o diretor de benefícios serão trabalhadores dos Correios ou do Postales. Houve outras mudanças no Estatuto, como a alteração no Comitê de Investimento, também possibilitando o Comitê de Assessoramento. Existem mudanças na governança no Instituto, de forma que haja uma blindagem nas operações financeiras, retirando do Postales os interesses partidários. As entidades sindicais e associativas devem cobrar maior participação nos comitês de assessoramento de investimento e de benefícios, lutar também para baixar o custo administrativo. O envolvimento maior dos trabalhadores na gestão e o aprimoramento da legislação podem dar maior segurança ao participante. O risco no Postales é alto, o plano BD está com um déficit enorme e os ativos garantidores estão contaminados, ou seja, não sabemos ao certo a qualidade dos títulos da carteira. Mais do que isto, é necessário a correção do plano BDS para o bem de seus participantes ativos e aposentados. Esperamos que com este material você tenha entendido melhor o Postales. Não tome decisão impensada. Peça informação para tomar as suas decisões. Não estamos aqui em nome do Postales. Estamos aqui como participantes e sindicatos preocupados com o rumo do seu patrimônio e dos seus direitos. As entidades sindicais continuarão a lutar para que o governo assuma o déficit e os trabalhadores e trabalhadoras continuarão a lutar por um Postales sem ingerência de partidos políticos e pela mudança na legislação. Contamos com você na luta com os nossos sindicatos, por um Postales de trabalhadores e trabalhadoras, gerido pelos trabalhadores.